Olá, tudo bem? Como vai você? Bom dia, paz do Senhor, boa tarde, boa noite, independente da hora que você está vendo esse vídeo. O importante é que o Senhor fale com você a respeito de todas as coisas, a respeito de tudo aquilo que Ele quer tratar contigo, aí onde você está, através da palavra de Deus. Hoje, aula número 12 do Evangelho, do livro de Gênesis, origem de todas as coisas. E nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 5 na sua totalidade, do versículo 1, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 32, que trata da genealogia, a primeira genealogia que aparece na Bíblia, primeira genealogia, que é a genealogia de Adão. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito desse texto, né? E um pouquinho também revisando a aula passada, né? E todas as outras coisas que a gente já falou até aqui, ok? Antes da gente começar, onde você está aí, feche seus olhos, leve seu pensamento ao Senhor nessa hora, peça que Ele fale contigo, que não sejam as minhas palavras, que não sejam as minhas achismos ou qualquer outro tipo de coisa, mas que seja a palavra do Senhor falando com você aí onde quer que você esteja, no horário que você esteja, mas que seja o Senhor e sua mente esteja conectada ao trono da graça de Deus. Amém? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo, pela revelação da tua palavra que é nos dada, Senhor. Pela orientação que o Senhor nos deu desde o Gênesis para permanecermos, Senhor. Permanecermos filhos teus, Senhor. E que nesta manhã, nessa tarde ou nesta noite, com meu irmão esteja, Senhor, assistindo essa aula, que o Senhor possa falar com ele, Senhor, ensinar a respeito da palavra do Senhor, para que em nome de Jesus eles possam ser alimentados, Senhor, crescidos, Senhor, que eles possam adquirir discernimento do Teu Santo Espírito, a fim de, Senhor, agradar o Senhor e a cada dia mais servir ao Senhor com inteireza de coração. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Bom, esse capítulo 5 de Gênesis, né? Ele fala, ele conta aqui 10 gerações. Né? Vamos ler aqui primeiro, vou ler o capítulo todo com você, depois a gente vai estudando trecho a trecho, para que a gente consiga de fato esmiuçar um pouquinho. É um texto desafiador, tem bastante nomes aqui, desafiador para ler, desafiador para estudar, extrair uma mensagem dele, mas eu creio que a palavra de Deus, como inesgotável que é, ela sempre nos traz algo positivo, amém? Vamos lá, versículo 1, capítulo 5 diz assim: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus o criou, homem e mulher, os abençoou, e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Então aqui começa de fato a genealogia, né? Verso 4 diz assim: Depois gerou esse filho, Adão viveu então 800 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu
162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto porque Deus o levou para junto de si. Metusalém então viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este consolará dos nossos trabalhos, das nossas fadigas, das nossas mãos, nessa terra em que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cão e Jafé. Até aqui a leitura. A leitura já é um pouquinho desafiadora, cansativa. A leitura já nos traz algumas pistas daquilo que a gente pode ver aqui, né? No capítulo 4 anterior, nós vimos que a descendência de Caim, né? Que ela é descrita a partir, então, como descendente da serpente, como eu disse para vocês, né? Então, o descendente da serpente, Caim teve filhos e filhas, alguns prodígios, né? Ele acaba fazendo muitos avanços no local onde ele se instala. Caim é sentenciado por Deus a ser um errante, a ser um andarilho. Ele confronta a Deus, falando, né, de uma maneira indireta, não com palavras, pelo menos a Bíblia não descreve isso, né? De tal forma que ele funda uma cidade, se instala ali naquela cidade, se protege diante daquela cidade, com medo da morte, né? De tudo aquilo que poderia acontecer com ele, e seus descendentes avançam até que então vem Lameque, né? Que começa a demonstrar a decadência do pecado e do avanço do pecado nesta geração da serpente, nesta genealogia da serpente que acompanhou a Caim, um dos filhos de Adão, que foi expulso da presença de Deus ali que nós vimos no capítulo 4, no início do capítulo 4. Seus filhos de Lameque, né? Ele primeiro faz algo inédito, né? Toma 2 mulheres para si, e seus filhos têm grande destaque na metalurgia, na música e na pecuária, né? Eles avançam bastante na sociedade, criam um legado cultural, dominam a terra que está em volta deles, de tal forma que eles conseguem avançar na produção e no desenvolver daquilo que Deus havia dado como responsabilidade para que eles dominassem a terra, né? E aqui, nós vemos que esses avanços eles acontecem sem nenhuma relação com Deus, né? Desprezando aquilo que Deus era, desprezando aquilo que Deus estaria fazendo com com aqueles que ele estava em comunhão, né? Então, o alvo da geração, da genealogia de Caim, dos descendentes de Caim, dos descendentes da serpente, era simplesmente o progresso, né? Mas esse progresso vinha sem a presença e sem a bênção de Deus, né? Então, aqui no capítulo 5, Moisés vai descrever a linhagem da mulher, né? A linhagem que está distante da serpente.
a linhagem que seria a linhagem daquele que é piedosa, né? Que carregava o relacionamento com a presença de Deus. Essa narração da genealogia do capítulo 5, ela é narrada a partir de Sete como descendente, né? Nós vemos aqui que não fala que Adão teve Abel, Caim, e narra... Não, ele narra uma descendência piedosa, uma descendência que preservou a presença do Senhor, que adorava o Senhor acima de todas as coisas, né? Então, essa é a linhagem que nós entendemos que é abençoada por Deus, para que Deus no final formasse um povo que viria culminar em Abraão, Isaac e Jacó, os filhos de Jacó, né? Que se chamaria Israel, as 12 tribos que gerou a nação de Israel. Então é dessa linhagem que vem essa linhagem santa, essa linhagem que preservou a presença do Senhor como algo que eles gostariam na vida deles, né? Diferentemente da geração e da genealogia dos descendentes de Caim, que avançaram, mas avançaram também no mal, em toda a profundidade no pecado, né? Tanto que no capítulo 6, que nós pretendemos ver na próxima aula, Deus dá uma sentença de tanto que o pecado estava avançado naquele momento, de destruir todas as coisas através do dilúvio, né? Então nós vamos ver isso, se Deus quiser, na próxima semana, ok? Em oposição, então, a essa descendência, essa genealogia de Caim, né? Algumas observações gerais a gente pode fazer a respeito desse texto que nós lemos aqui, dessa estrutura desafiadora que nós temos aqui, né? Então são 10 parágrafos, né, que seguem uma estrutura comum, fala quanto tempo de idade a pessoa teve nessa descendente que deu continuidade a essa geração piedosa, né? Pode ser que ele tenha tido filhos antes e depois, e aqui é um grande alerta para que a gente tenha cuidado de medir a idade da Terra pela genealogia, né? Isso nem sempre vai bater as contas, né? Então isso às vezes é perigoso, não vai chegar num resultado de fato conclusivo, exato, né? Por mais que haja um raciocínio. Marca quem foi esse filho, né? E depois quantos anos mais ele viveu e então morreu. Então esse é o estilo literário, né? Essas 3 linhas, né? Quantos anos tinha quando deu origem a esse filho? Que filho foi? Quantos anos mais viveu e morreu? Algo inexorável, né? Algo que nenhum de nós podemos fugir, a morte. Então, todos aqui, por mais longevos que fossem, né? Por mais idade que tenham, carreguem experiência, algo que é comum aqui, né? Eles nasceram, tiveram filho, deu continuidade à geração, aquilo que Deus tinha estabelecido para a vida deles, e morreram, né? Até Metusalém aqui, que é 969 anos, o mais longevo que nós vamos encontrar em toda a Bíblia, né? Ele teve o seu fim, por mais que quase viveu um milênio entre a Terra, né? E esse viver bastante, nós não temos algumas informações de o porquê isso acontecia, mas nós temos pistas dos propósitos disso, né? Deus, ele deixa muito claro esse propósito aqui. E esse propósito, ele está muito ligado à tradição oral de falar das coisas que aconteceram no Éden para próximas gerações, para que eles aprendessem. Tanto que no final aqui do capítulo, né, já na geração de Noé, quando Noé nasce, né, depois que gerou Noé, Lameque viveu 500 anos, verso número 30, teve filhos e filhas, né? Um pouquinho antes aqui, ó, versículo 29.
Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este consolará os nossos trabalhos e as fadigas das nossas mãos nesta terra que Deus amaldiçoou. Deus tinha amaldiçoado a terra lá com Adão. Então, aqui já se passaram quase 1000 anos a mais, quase um século, um pouco mais de um século, um milênio depois, né, da morte do acontecido. Isso ainda estava preservado, essa ideia estava muito firme ainda no pensamento de todos que tinham aqui, daquela linhagem, que resolveram preservar a Deus como de fato aquele tutor, a pessoa em quem nós adoramos, prestamos contas e inclinamos os nossos ouvidos, né? Então isso é importante para a gente entender. Então, esses 10 parágrafos do verso 3 ao 32, eles seguem uma métrica, né? Cada parágrafo representa uma geração, cada parágrafo tem a mesma estrutura. Então, quantos anos tinha quando a pessoa gerou um filho, quanto tempo mais viveu, teve filhos e filhas, e consta a conclusão de que de fato morreram, né? Segunda coisa que nós encontramos de comum nesse texto é que de fato todos são mencionados ali, viveram muito mais do que a gente, né? Muito mais do que nós seres humanos vivemos hoje, né? A gente não, como eu disse, nós não sabemos as causas, mas os seres humanos antes do dilúvio, né, viviam mais, e era de fato o propósito era claro, né, transmitir esse conhecimento, conforme falei para vocês, pelas gerações. Adão era essa referência dessas gerações, né? E Adão viveu 930 anos e foi contemporâneo de muitos desses que aqui foram listados, né? Até que ele faleceu. Eu fico imaginando como foi, né, triste o enterro, o funeral de Adão, né? O pai de todos, como que eles tratavam Adão, né, com tanto respeito, né, falando a respeito do castigo, do Éden, do paraíso, da serpente, ele contando isso para as pessoas, e uma criança de 10, 12 anos chegando em Adão com 900 anos, perguntando: Adão, foi isso mesmo que aconteceu? Isso é verdade? Ele é verdade. Eu estive lá, eu vi, e reafirmando isso com detalhes para aquela criança, o quanto isso é importante, o quanto esse propósito foi importante, né? Essa longevidade foi importante para transmitir esse conhecimento a toda aquela geração, né? Essa primeira geração. Era de fato pessoas que de fato existiram, né? O conhecimento ele era oral, ou seja, ele passava, era contado de história em história, de ouvido a ouvido, de boca em boca, né? O importante também é uma característica, e a terceira aqui que nós vemos neste texto, é que todos tiveram muitos filhos e filhas. Os textos eles destacam isso, né? Ou seja, em pouco tempo a terra ela foi habitada. Imagina, Adão viveu 930 anos. Se ele tivesse tido um filho por ano, né? Até durante seus 930 anos. Poxa, ele teve 930, já era uma população de quase 1000 pessoas, né? Fora os filhos dos seus filhos e netos e a sua descendência, o quanto isso exponencialmente aconteceu, atendendo a ordem de Deus de multiplicai-vos e povoar o mundo, né? O quanto isso foi efetivo nesse ponto aqui, né? Rapidamente, né? Eles criaram essa cultura, viveram juntos nessa civilização. Quarto ponto aqui que nós podemos destacar diante dessa característica desse texto é que Moisés não está destacando essa genealogia como de costume é feito no resto do Antigo Testamento todo, que é sempre a partir do primogênito. A lei da primogenitura ainda não havia sido instalada aqui de acordo com o decálogo, né, com as leis que Deus haveria de dar a Moisés. Então aqui a referência era de fato quem carregava essa geração piedosa. Então no caso aqui Adão, na genealogia de Adão, se
fosse seguir o primogênito, entenderemos que seriam Caim. Então, Adão gerou Caim, né? E aí sim viria a geração de Caim. Mas não, aqui Moisés está preservando a geração piedosa, a geração da mulher, a geração que tem dissidência, ou seja, que ela reparte, que ela não é a mesma geração da serpente, a mesma descendência, né? Falando lá de Gênesis 3,15, que eu porei inimizade entre tu e a tua descendência, né? Entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Ou seja, isso está se cumprindo claramente aqui. As duas descendências estão se afastando, né? Caim como descendente da serpente e aqui Abel como um descendente da mulher, mas que foi morto por seu irmão, e Sete que veio substituir esse descendente da mulher e dar continuidade a essa geração que teme a Deus, piedosa, que crê no seu propósito, né? Moisés define então, a partir do versículo 1 desse capítulo 5, né? Aquilo que ele vai escrever, né? A primeira frase aqui que nós vemos no versículo 1 é: este é o livro da genealogia de Adão. Ele já define com o título na primeira frase, né? E aqui nós entendemos que, de fato, existia este documento da genealogia de Adão. Ele não foi produzido no tempo de Adão, mas Moisés ele tinha acesso a isso. Ele tinha algo escrito que registrava esta genealogia a partir dessa descendência piedosa, né? E ele consultou este livro, ou seja, este é o livro da genealogia de Adão. Possivelmente Moisés tinha acesso a esse documento e registrou isso desta forma. Ele não inventou esses nomes, ele não fez nada, ele simplesmente fez com que viesse à tona aquilo que já era tradição oral, que alguns séculos depois possivelmente foi registrado, foi escrito, e Moisés torna a registrar isso aqui para o povo de Israel, né? Esse trecho, essa genealogia de Adão, ela é tão importante e ela é tão interpretada como histórica, porque muitos tentam atacar esse texto dizendo que esses personagens são fictícios, que eles nunca existiram, que de fato não há um entendimento comum de que eles existiram, que eles são fábulas, que são invenções, adaptações de contos de outras civilizações e tudo mais, para tentar desconstruir o propósito de Deus ao criar o homem, o primeiro homem, a qual foi culpado de ter pecado, e a culpa do seu pecado foi transmitida para os seus descendentes, assim como a imagem e a semelhança de Deus que existia nele, que o próprio Deus o deu, né? Então, 1 Crônicas, capítulo 1, verso 4, quando o autor ele registra a genealogia de todos aqueles que retornaram do Egito, né? Do cativeiro, do Egito, não tenho certeza se é do Egito aqui. O verso 1 ao 4, em 1 Crônicas, reproduz exatamente esta genealogia que nós vimos aqui no capítulo 5 de Gênesis, que diz exatamente assim, eu vou ler para vocês, né? Versículo 1 de 1 Crônicas, capítulo 1, de verso 1 a 4. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã, Jafé. Exatamente a mesma estrutura, o registro da genealogia desses descendentes vindos do cativeiro, né? E Lucas, ao traçar também a genealogia de Jesus, né, ele vai até Adão e ele reproduz também esta genealogia em Lucas capítulo 3, do verso 36 ao 38, é claro que de trás para frente, né? Que ele está vindo de Cristo até Adão,
mas chega em Noé, ele reproduz exatamente isso que está descrito aqui em Moisés, né? Em que Moisés descreve dizendo assim: Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então, o que Lucas está fazendo aqui? Ele está traçando essa genealogia de tal forma de que ele está dizendo, olha, assim como Adão foi criado por Deus com o propósito de vir a essa terra e dominar, e há aquela profecia de que o descendente da mulher viria e pisaria a cabeça de Satanás, este é Cristo. Esta é a descendência dele. Ele é descendente de Adão, da sua linhagem piedosa que preservou a Deus nas suas vidas. Então, isso traz para nós a linhagem de Cristo a partir dessa genealogia de Moisés, né? Exatamente como neste capítulo 5 de Gênesis, relatando essa genealogia como histórica, como de verdade, que de fato essas pessoas existiram, caminharam nessa terra, estiveram entre nós, né? Hoje não estão mais, mas estiveram. Ratificando então essa verdade de quem Cristo é através dessa tradição, né? Pessoas que existiram, não é uma fábula, uma invenção ou mito, né? E aí Moisés continua então, né? A partir dessa afirmação dessa genealogia, que tem desdobramentos futuros, né, quanto a isso, quanto à vinda do Messias, quanto ao homem, o filho descendente da mulher que viria e pisaria a cabeça da serpente, né? Moisés, então, vai retomar essa criação do homem, né? No versículo 1, ele retoma tudo isso dizendo, né, no dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus o criou homem e mulher, os abençoou, lhes deu o nome de seres humanos. Essa tradução não é muito boa, mas a revista atualizada diz homem, né? Os chamou de homem, no sentido genérico de ser humano. Ser humano aqui é mais politicamente correto, né? E no dia em que foram criados, exatamente conforme isso está lá relatado em Gênesis 1, capítulo 26, versículo 26 e 27, né? Então ele relata que Deus criou a sua imagem e semelhança, a origem, reafirma a origem divina do homem, sua dignidade que vem de Deus, né? Retoma essa criação. O homem, então, como representante aqui da terra de Deus, né? Deus criou o homem e a mulher igualmente, com o mesmo equilíbrio, com as mesmas medidas, da mesma forma eles eram considerados, né, iguais perante o Senhor, né, macho e fêmea, conforme Mateus 19, versículo 4 nos diz, né, que aquilo que Deus juntou não separe o homem, né? Então ele definiu biologicamente o gênero. Então a identidade de gênero para o cristão é esta que Deus criou. Não existe como eu me sinto, eu estou me sentindo um sabonete hoje, então hoje eu serei um sabonete, né? Não. A minha ideologia, o meu gênero é definido pelo meu sexo, ou seja, se eu sou homem, eu sou homem, se eu sou mulher, eu sou mulher, sou macho, fêmea. Existe essa distinção. Deus é um Deus de distinção, né? Distintos, homem e mulher, distinto, mas iguais diante do Senhor. Deus então os abençoou, diz a palavra do Senhor, né? Seu favor é sua bênção para nos multiplicarmos, para dominar sobre a terra, para criar essa cultura sobre a terra, né? Para aprimorar os instrumentos, a tecnologia e para adorá-lo aqui na terra, né? Então o ser humano aqui que foi criado, o homem, a raça humana, ele é distinto das demais criações, né? A palavra de Deus no 6º dia diz que Deus então ele tomou da terra e formou o homem, ou seja, ele não simplesmente falou.
dá a ideia de que ele planejou o homem e tudo mais, né? Que ele está distinto da criação dos animais, das plantas e de todas as outras as coisas, né? Então o homem não é um animal, né? Ele está distinto da criação. Há uma diferenciação de Deus para com o homem contra os animais, né? O homem foi criado para dominar a terra, né? Então, a supremacia do homem como raça aqui diante da terra, ela prevalece até hoje, que nós dominamos a terra, né? E tudo isso aconteceu no dia em que nós fomos criados, né? E aí então começa a dissertação aqui, que não tem muitas informações, mas vou tentar dar algumas informações aqui diante dessas 10 gerações do verso 3 ao 32. Né? Adão tinha então 130 anos quando gerou Sete. Caim já havia matado Abel e já havia sido expulso aqui da presença dos seus pais ali naquele local. Né? Adão então tinha 130 anos, tinha mais de um século, né, quando gerou a Sete. Moisés cita apenas uma vez isso é importante para que a gente entenda, né? Ali no verso 3, que Moisés gerou, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Isso é importante por quê? Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele não colocaria sua imagem e semelhança novamente em cada um que nascesse, né? Isso está aqui implícito nessa frase que diz que gerou um filho à sua semelhança. Então, ou seja, Adão tinha a sua imagem e a semelhança de Deus em si, ou seja, os herdeiros dele teriam a mesma imagem e semelhança de que ele possuía de Deus. Mas, como ele decidiu cair, decidiu não estar na presença de Deus, desobedeceu a Deus, ele pecou, essa culpa do pecado, essa tendência pecaminosa também foi transferida, essa imagem distorcida, né, do homem também foi transmitida para os seus descendentes, né? Senão nós teríamos Adão, que foi corrompido, e toda uma geração santa após dele. E não foi exatamente isso que nos aconteceu. Nós hoje somos essa geração corrupta e corrompida, né? Carecemos daquele descendente da mulher que pisou a cabeça da serpente, que nos comprou e nos deu vida. Nós estávamos fadados à morte e ele nos deu vida. Glória a Deus por isso, né? Então a imagem e a semelhança de Deus continuou após a queda e é transmitida por geração ordinária. Além da imagem de Deus, Adão transmite também a sua natureza pecaminosa, como eu disse, né? Como todos nós até hoje. Versículos 6 a 8, né? Ele vai, primeiro destaque que a gente tem aqui, que Sete gerou a Enos, né? No estudo anterior a gente viu que Enos foi o responsável por então começar a estruturar o culto diante do Senhor, né? Capítulo 4, verso 25 e 26 diz que a partir de Enos, dessa geração, então, que o culto ao Senhor começou a ser proclamado, né? E isso tudo, a gente fazendo uma conta aqui, foi cerca de 300 anos depois que Adão foi expulso do Éden, né? Então, apenas depois de 3 séculos que o culto ao Senhor foi organizado ali na região do Éden, por Adão e seus descendentes, depois das tragédias de Adão, Caim, Abel, e com Sete, a linhagem, com o nascimento de Enos, que possivelmente foi um homem piedoso, um homem que andou com Deus, né?
Com o nascimento de Enos, reforma a estrutura do culto de forma organizada, possivelmente com sacrifícios e com liderança, né? E eles começam ali, a partir de Enos, a invocar o nome de Deus, né? E na Bíblia começa a ser relatado que este nome é Yahvé, é o tetragrama sagrado dos judeus em hebraico, né? Que nós traduzimos por Jeová, que é o nome de Deus, o Deus Todo-Poderoso, digno de ser adorado, né? Começa a ser adorado e o povo começa a ser conhecido como os filhos de Yahvé, né? Quanto os filhos de Deus. Então a geração da serpente era conhecido como os filhos do homem, né? E os aqui filhos de Deus, a descendência da mulher. Isso é importante para que no capítulo 6 nós entendamos aquilo que está acontecendo e a ira de Deus que faz com que, de fato, o dilúvio seja sentenciado e Noé tenha que fazer a arca e apenas ele e a sua família, ele sobrevive diante de toda essa tragédia, né? E ali, um outro fato notável, né? Versículo 18 fala a respeito de Enoque, né? Enoque é gerado e Enoque significa dedicado, aquele que se dedica a algo, né? A palavra de Deus diz que Enoque andou com Deus, né? E é dito isso duas vezes, no versículo 22 e no versículo 24 aqui de Gênesis 5, né? E há duas hipóteses para isso. A primeira coisa é que, a primeira hipótese, né, que não é tão relevante, é que haja de fato uma manifestação de Deus, assim como existia lá no Éden. Deus descia dos céus e andava, caminhava de fato em pessoa, em forma de pessoa, como ele se manifestava através de Adão e Eva, que seria uma teofania, uma cristofania, porque Cristo é aquele que nós vemos, da expressão de Deus, né? Glorificado ali já naquele lugar, e acompanhava e andava de fato com Enoque ali, ou a mais provável que Enoque tinha um relacionamento íntimo, profundo, tinha deleite na presença de Deus, né? Tinha um relacionamento profundo, tinha um relacionamento íntimo com ele, né? De forma próxima, íntima, dedicada, né? Enos deve ter andado com Deus nesse sentido de ter um relacionamento, de se de fato desprender de todas as outras coisas e se dedicar a um relacionamento com Deus, né? E a palavra de Deus diz que Enoque não é mais visto, que ele foi levado por Deus, arrebatado. É o exemplo do referencial dos descendentes da mulher. E por que Deus o levaria? Por que isso aconteceria, né? Exatamente para testificar, autenticar o testemunho e a vida de Enoque de que era aquilo que agradava a Deus, que todos os habitantes ali conheciam Enoque, sabiam como ele agia e de tal forma Deus o resgatou para si. Ou seja, nós devemos ser como Enoque. Era um testemunho vivo que deve ter impactado muito aquela geração, né? E ele traz também algo profético, né? De que quando Jesus viria nos resgatar a sua igreja, né? É uma demonstração, protótipo de como que Deus faria isso com aqueles que temem ao Senhor, aquela noiva adornada que espera a chegada do noivo, assim como a parábola das 10 virgens, né? E também para dar esperança de que eles não adoravam um Deus vazio, Deus estava presente, ele estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo ali, né? E essa passagem ela é citada em Hebreus capítulo 11, verso 5, quando o autor de Hebreus fala a respeito dos heróis da fé, né? Que pela fé, pelo testemunho, Enoque agradou a Deus e foi trasladado para as alturas, né?
Enoque possivelmente era muito piedoso e andava com Deus. E por ser piedoso e santo nessa época, nós precisamos entender o que isso significa ali na época, né? O que Enoque fazia que era tão surpreendente assim para sua época, né? O que Enoque praticava que deixava Deus tão satisfeito assim com a sua vida, com a sua adoração? Vamos nos lembrar então aquilo que Deus havia estabelecido até então, né? Toda essa parte de adorar e ser piedoso e adorar a Deus, ela era muito rudimentar. Hoje o cristianismo ele é organizado, há doutrinas, aquilo que nós cremos, aquilo que não, temos uma revelação total de Deus através da palavra, o Messias já veio, é uma religião complexa, né, organizada, cheia de parâmetros para adorar ao Senhor, mas Enoque não tinha todas essas substâncias neste momento, né? Ele tinha o quê? Guardar o sábado, que o próprio Deus havia instituído lá na criação, que o sétimo dia ele descansaria, né? Um casamento monogâmico, que era aquilo que Adão e Eva demonstravam através da criação de Deus, né? Porque Deus criou um homem e uma mulher e pediu para que eles se multiplicassem, né? Ou seja, um casal. Este era o propósito de Deus. Lameque, pela geração de Caim, então infringe essa direção de Deus e toma duas mulheres. Então isso acaba sendo uma prática comum nos dias ali de Noé, depois dessa geração, né? E nós vamos estudar isso depois com mais detalhes. Por conta de Abel e Caim, que Deus deveria receber as primícias, né, daquilo que tudo que nós temos, aquilo que nós possuímos, porque Ele se agrada quando nós oferecemos a Ele aquilo que nós temos de melhor, né? Então Abel nos prova isso, e por isso ele pagou com sua vida, pelo ciúme e raiva, pela inveja do seu irmão Caim, né? Então Abel nos mostra essa tendência de adorar a Deus com as primícias, com o melhor daquilo que nós temos, né? E invocar o nome do Senhor, ou seja, adorar, né, o nome do Senhor através de Enos, que havia introduzido isso pouco tempo depois de que tudo isso teria acontecido, né? Então esse culto é organizado com esses elementos que existiam antes, né? Com essas regras, com essa liturgia rudimentar de guardar o sábado, do casamento monogâmico, de oferecer o melhor ao Senhor, sacrifícios a Ele, né? E principalmente crendo naquela profecia que Deus havia dado ao primeiro casal, né? De que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Então, crer e ter fé neste descendente, que ele viria a partir do descendente daqueles que estariam ali, era algo que Deus se agradava muito naquele momento, né? São princípios basicamente daqueles que guardamos hoje em dia, né? Andando pela fé, andando na piedade, Deus nos estabelece hoje como filhos dele, né? E a mesma coisa ele fez com Enoque, ele fez tudo isso da forma com que Enoque tivesse esse destaque na sua geração, né? Metusalém viveu 969, né? O mais longevo de todos que se tem registro. Possivelmente foi contemporâneo de Noé, né? Alguns estudos indicam que ele foi morto, que ele morreu, né? Foi morto não tenho evidências para dizer isso, mas que ele morreu no ano do dilúvio. Então, todas essas gerações, todas essas pessoas que tinham comunhão juntas, fortalecendo esta mentalidade para criar uma geração que temesse ao Senhor. Do versículo 28 ao 31, aqui Noé
então nasce, né? Noé, palavra, o nome Noé significa descanso, né? Aquele que consolará da terra que Deus nos amaldiçoou, né? Então, quanto isso estava vivo no coração daquela geração depois de tanto tempo, né? Depois de tantos anos, ainda estava muito claro na mente, no coração de todo mundo, Moisés registrando isso, né? Da terra que Deus amaldiçoou por conta do pecado do homem. Isso estava muito vivo, estava muito latente, né, no coração daquela primeira geração, dessa primeira genealogia, dessas 10 primeiras gerações, né? Estamos aqui talvez há milênios depois da queda e da expulsão do paraíso, mas a consciência do castigo do homem, ele era muito real, muito evidente, né? E Lameque, que era o pai de Noé, né? Possivelmente deve ter feito alguma observação ou transferido isso em tradição oral até chegar até Moisés, né? Ou o próprio Noé, quanto a essa revelação especial de quem Noé seria, né? De quem Noé se manifestaria naquele tempo. Talvez a esperança é que Noé fosse, né? Aquele descendente que pisaria a cabeça da serpente. De fato, ele não foi, mas ele foi usado por Deus para que Deus fosse exaltado em meio àquilo que ele queria fazer, que era o dilúvio, né? Havia expectativa, né? Mas ele não foi o Messias, mas ele falou a respeito do Messias. E foi o único que sobreviveu daquela geração para dar continuidade à geração, à linhagem da mulher em que Deus havia prometido que viria, então, o Salvador. Ok? Na próxima aula a gente a gente vai estudar um pouquinho a fundo essa sentença de Deus a partir de Noé, os porquês, algumas coisas a respeito disso, é importante para a gente entender. E eu fiz um exercício no grupo onde nós estamos, no WhatsApp, para que vocês assistam os 2 primeiros capítulos da novela Gênesis e comparem com as 10 primeiras aulas que nós vimos. Algumas coisas que ilustram tudo aquilo que nós vimos, mas há algumas visões muito diferentes, né? E caso você fique com dúvidas em alguma delas, eu fico à disposição. E aqui eu poderia fazer uma aula e apresentar para vocês todas essas diferenças. Mas aqui nós estamos num propósito formativo, né? De formar o caráter, de formar uma mentalidade na vida de cada um de vocês. Então, eu entendo que vocês têm a capacidade de fazer com que tudo isso seja distinguido na mente de vocês através da palavra, ao olhar aquilo que a palavra de Deus diz e aquilo que ela de fato não diz, né? Então, eu entendo que vocês têm condições de fazer isso, e plenas condições, e eu me coloco à disposição caso fique isso tudo. E como um treino na vida, nós vamos ser confrontados a respeito daquilo que a palavra nos diz, e nós vemos algumas outras coisas, né? E com a novela, mesma coisa. Então me coloco à disposição, se necessário, a gente pode fazer um plantão, uma live, conversarmos juntos a respeito de tudo isso, mas há algumas explicações que a novela tem que não estão na Bíblia, que eu não citei, algumas que ela cita de uma forma diferente da qual está na palavra de Deus, e algumas coisas que não tem na palavra de Deus e o que eu também não mencionei aqui. Então, como fica? Isso é verdade? Mentira? O que vocês acham, né? Então, eu coloquei, se você tiver interesse, só me chamar através do WhatsApp, ou pedir para o pastor Cristiano, ou escrever no comentário desse vídeo. Eu posso mandar para você o link dos 2 primeiros capítulos para você escrever, para você assistir e tirar essas conclusões e tirar essas dúvidas, ok? Então, eu confio em vocês. Espero que vocês tenham aprendido de fato. É importante a gente ter esses conceitos do início das sementes de Deus para nós, do Gênesis,
para que nós possamos construir com clareza aquilo que Deus está fazendo conosco a partir de todas as decorrências da palavra de Deus daqui para frente, né? Então, que Deus te abençoe, uma excelente tarde, uma excelente manhã, um excelente domingo, uma excelente segunda, uma excelente semana para vocês, uma excelente noite, independente do horário que você esteja aí assistindo, tá bom? Agradeço, espero ansioso até nos falarmos na semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe, até mais. Tchau.